A dor é uma necessidade de sobrevivência. Então, é um sinal fisiológico extremamente importante para a manutenção da nossa integridade física. Bom, mas alguém gosta da dor? A ideia é justamente essa. A dor tem por objetivo fazer com que você cesse, pare um determinado comportamento. Porque esse comportamento é destrutivo. Então, a gente sempre pergunta, né? Como é que eu sei se estou fazendo uma coisa boa, uma coisa certa ou errada? É simples, doeu, tá errado. Coisa muito simples. Porque a dor é morte celular. Algo que você está fazendo as células morrerem. Então, o que é que você faz para parar? Não é a dor. O analgésico é um paliativo, lembra? Você toma Novalgina. Cura? Não. Assim que passar o efeito, a dor volta. Você vai ter que tomar um antibiótico para cuidar a infecção que está causando aquela dor. Se você não tratar a causa, o que, que acontece? Cessou o efeito, a dor retorna. Então, analgésico de qualquer tipo, resolve alguma coisa? Não. Você precisa achar a causa. Então, quando estamos falando de uma coisa física, uma infecção, uma lesão, alguma. Você tem que tratar a doença que causa a dor. A dor não é uma doença. Entendeu? A dor é um aviso de que algo lesivo está acontecendo. E emocionalmente, vários anestésicos existem também. Nós estamos na era do quê? Do narco, de todo tipo. Narcose. Então, o importante é estar narcotizado. Então, usa-se todo tipo de técnica para fazer o quê? Anestesiar a dor. Então, desde maratonar a série na Netflix durante 5 dias, que nada mais é que o quê? Uma anestesia, não precisa enfrentar nada. Então, eu anestesio. Até os tipos de narcóticos, os mais variados. Por que, que as pessoas estão tão interessadas em liberar drogas? Por quê? Analgésico. Se eu estiver sob efeito de narcóticos, eu não vou sentir a dor. E quando o efeito do narcótico passa? Então, você pode passar todo o tempo narcotizado? Esse que é o problema do narcótico. Se fosse muito ruim, ninguém queria usar. As pessoas querem porque é muito bom, anestesia. E aí você anestesia, não sente, não é maravilhoso? Você pode fazer o que quiser, agir como quiser, sem sentir. A bebida não é diferente. Então, todo tipo de narcótico para não sentir dor. Só que, o que é que elimina a dor? A alteração do comportamento. Aí, comentamos, né? Mas o outro fez errado. Ok, nós só somos responsáveis pelo que nós fazemos. Então, se está doendo em você, é porque alguma coisa errada você está fazendo. O que você precisa é interpretar. Eu falei da traição, né? Decepção dói? Muito ou pouco? E o que exatamente é decepção? Né? Você faz, você faz tanto pelo seu filho. Você cuida, dá danoninho, dá todinho, aquelas coisas todas. E ele cresce e vira essa coisa. Que decepção. Ele não é o que você esperava que ele fosse. Como é o nome disso? Decepção, né? Como ele ousa não ser aquilo que eu esperava que ele fosse? Orgulho, né? Ele é menos. Você não pode falar, meu filho é isso, é aquilo, aquilo outro. Isso é doloroso. Quer ver ingratidão? Dói? Por quê? Você fez um favor e a pessoa não pagou. Você avisou que ela tinha que pagar? Então não é favor, é venda. Olha, eu vou te vender. Você faz favor de me pagar. Então não é favor, não? Então o que é ingratidão e por que ela dói? Porque você fez algo e esperava o quê? Então você não fez um favor. Você vendeu. Eu vou fazer isso por você, mas eu quero em troca deferência, eu quero em troca isso, eu quero em troca aquilo. Você não me deu isso? Então vocês estão notando que realmente existe um padrão por aí? O que é que dói, gente? Orgulho, vaidade, inveja, ciúme. Lembra os pecados capitais? Se você olhar por trás, o que é que você encontra? Até a raiva, né? Você fica tão zangado. Por quê? Porque eu saí, ele me deu uma fechada.
Não justifica? Ele fez uma coisa errada? Vamos lá. Existe uma outra abordagem para isso? Ou é natural a raiva? Qual é o motivo exato de você ter raiva? Ele me deu uma fechada. Como ele ousa passar na minha frente? Sabe com quem você está falando? Pensa nisso. Quer ver? A gente vai analisando e você encontra por trás essas coisas. Vamos lá, orgulho, né? A gente fala, o que que é orgulho? E é uma coisa complicada, né? Inveja também. A gente sempre sofre a inveja dos outros, mas a gente sente inveja? Ninguém sente. Tem o pesquisador que é muito difícil pesquisar inveja porque ninguém sente isso. Todo mundo sofre a inveja dos outros, mas sentir mesmo não acontece, né? E é uma das coisas mais difíceis de lidar, a questão da inveja. Porque a gente entende, por exemplo, a pessoa me fez um mal, vingança. A gente entende, até aceita. Não, eu fiz, ele tá só em competição, ele quer meu lugar, você entende isso. Mas a inveja é complicado, né? A pessoa te prejudica. Por quê? E você fica perguntando, por quê? E eu sempre uso uma metáfora, uma fábulazinha para justificar isso. É a história do vagalume e da serpente, tá? Um vagalume estava de bobeira na lagoa quando surgiu uma serpente. E a serpente deu um bote e ele fugiu. Mas a serpente continuou indo atrás dele, dando bote, ele fugindo, ela foi atrás, ele fugindo. Num determinado momento ele estava encurralado. E a serpente armou um bote. Ele disse: "Um momento, posso fazer umas perguntas?" A serpente parou perfeitamente. "Eu te fiz alguma coisa?" "Não, não, você não me fez nada." "Vem cá, eu faço parte da sua cadeia alimentar?" "Não, não, não faz." "Por que você quer me comer?" "Nada pessoal, é que você brilha." Essa é a definição da inveja. E não adianta você procurar. Não tem um motivo. Então, não é vingança, ela não quer o seu lugar, nada disso. Você brilha. Então, eu não quero isso na minha vida. Então, não faça nada, não diga nada, não seja nada. É a única maneira. Porque basta você ter algo que outra pessoa não tem, é o suficiente para você ganhar um inimigo. E aí você fica, mas por quê? E entra num looping, né? Por que não você? Aí, nesse caso, já é outro problema, é orgulho, né? Soberba, né? Como assim você não me quer? Como assim você. Então, se você notar, o sofrimento, a dor, ela vem normalmente desses sentimentos. Então, não é o outro que fez algo a você. Porque entenda bem, né? Mas fulana me deixa com raiva. Fulana tem o poder mágico de mexer no seu humor? Não. Então, vamos falar corretamente. Por que você permite que fulana te irrite? É você que permite. Você permite que outra pessoa faça isso. Então, mas falar é fácil, a pessoa sempre fala isso, né, mas normalmente, eu tenho uma mente pesquisadora, eu sempre testo antes, sabe, para ver se realmente funciona. Então alguém fala alguma coisa que conseguiu te atingir, normalmente não me atinge. Por quê? Quando você entende o outro, você compreende, é mais fácil você tolerar, é mais fácil o entendimento. Então alguém te ofende, por que que ele ofendeu? Normalmente você encontra por trás o quê? Sofrimento. Porque quando a pessoa é feliz, filha, ela não ataca as pessoas, não é não? Você está feliz, você ataca? Não. Quem é que ataca? Ainda mais gratuitamente? Quem está profundamente infeliz, né? Porque a infelicidade quer companhia. Então, só eu que estou infeliz? Não, todo mundo vai ficar. E aí, ela ataca gratuitamente. Pessoas agressivas. Vem cá, pessoas felizes são agressivas? Não. Então, se você entende que a pessoa ataca porque está sofrendo, porque está infeliz, fica mais fácil, a gente pode ter pena. Ah, mas é desagradável em algumas circunstâncias. A agressão gratuita normalmente não, porque eu sempre procuro qual é a questão por trás. Mas outras coisas que as pessoas fazem, isso pode aborrecer? Pode. A coisa gratuita. Existe, uma vez eu vi que uma das principais sinais de inferioridade espiritual é a ironia e o sarcasmo. É um sinal de inferioridade espiritual. Eu já achava que era outra coisa, mas os espíritos falaram e eu disse: "Nossa, e isso está em mim", porque é uma das mais fortes. Que a pessoa perdoa uma agressão, você dá um tapa na cara, ela te perdoa, mas rir dela é mais complicado. É a questão da humilhação. Então,
é uma coisa complicada. Então, algumas pessoas se especializam nesse tipo de coisa, né. Como é que você lida com isso? Então, a situação. E ela te atingiu quando você continua pensando nisso. Lembra a questão de sintonia? Não pode. Você tem que criar uma blindagem. Eu sou muito prática, tá. Ok, é fácil falar, mas eu quero uma coisa prática, me diz um negócio realmente que você pode usar. Que adianta você estudar tanto se você não melhora a sua própria vida, né não? Eu sempre falo isso. Você fala coisas tão objetivas, por quê? Porque se você aprendeu, tem que valer alguma coisa, estudar por nada, qual é a vantagem? Então, blindagem. Eu já falei em inúmeras palestras que o cérebro não sabe a diferença entre viver alguma coisa e imaginar alguma coisa. Então, quando você mentaliza alguma coisa, vivencia na sua imaginação, o cérebro produz a química correspondente. Então, se você pensa coisas ruins, lembra? A química que você sente é a mesma que você tivesse realmente vivido isso. Então, lembra da preocupação? Quando você começa a imaginar uma cena ruim que vai acontecer, você já começou a viver isso por antecipação. O contrário também acontece. Se você pode fazer isso e faz para coisas ruins, não serve para coisa boa, não? Perfeitamente. É incrível. E aí um dia eu ensinei para uma pessoa, você não acredita que isso claro que funciona. Você já experimentou, tá, como se defender de ataques verbais? Pensa bem, eu sou uma pessoa pública, tem todo tipo de maluco. E eles agem, muitas vezes. Agora não mais, porque, lembra, eles registram determinadas características. Tem um livro que eu gosto muito, me fugiu o nome, já me perguntaram várias vezes, foi escrito por um policial norte-americano, sobre vítimas de bullying. Então ele estava falando as características da vítima de bullying e como o agressor identifica isso e vai atrás daquelas vítimas. Então, você tem o perfil de vítima, eles vão atrás de você. Então, como é que você faz para superar? Você vai ensinar seus filhos a não parecerem vítimas. Exatamente como os gatos ensinam para os gatinhos. Quando um gato se machuca, ele não grita. Por quê? Porque vai atrair um predador. Então, a gata ensina os gatinhos como se comportar na selva. Vários animais fazem isso. Você não pode ser uma vítima. Então, o policial explicava as características, como é que você deveria preparar seu filho para que ele não atraísse os predadores. Eu achei muito interessante. E ataques verbais é uma coisa comum. Você está aqui, vai acontecer. Ah, eu não vou falar em público, isso pode acontecer? Pode acontecer. E aí, como é que você faz? Como se defender de ataques verbais? E tem uma técnica muito simples, gente, nada muito complicado. Blindagem. Escudo, sabe? Alguém joga uma flecha, você usa um escudo? Mas ataque verbal? Sim, você cria uma blindagem. E como é que funciona? Simples, imagina uma blindagem. Ah, mas não existe nada que não dê trabalho, gente. Nada. Se você não quer ter trabalho, gente, então não é o lugar para você esse planeta. Não dá para pular para outro planeta direto? Não dá. Então, dá trabalho. Você precisa construir uma blindagem na sua imaginação. Então, gaste um tempo. Imagine a 1 metro de você um vidro ou um teflon, o que for você achar forte, transparente, e constrói. Imagina, põe a mão, vê e gaste um bom tempo construindo essa blindagem. Todo dia você constrói a blindagem. É mais fácil que meditar, viu? É mais fácil do que meditar. Meditar é mais difícil. Então, construir a blindagem é simples. Aí você constrói. Fecha os olhos, imagina a blindagem ao seu redor, no mais. Repita. O que acontece? É assim que surgem os vícios. Repete. Se você repetir 21 vezes, o cérebro registra isso como um hábito. E você repetiu todas as vezes que, para o cérebro, para a máquina, isso é real. Você tem uma blindagem dessa. Ok. No momento em que você se sente vulnerável, angústia, todas as coisas que vêm de um ataque verbal, levanta a blindagem. Automaticamente. Sim, mas ela não é real. Sim, mas o cérebro não sabe. Então, toda a química do medo, da angústia, da resposta, desaparece. É mágico. Parece que você tomou alguma coisa. Então nem precisa tomar nada. Funciona. Mas você constrói e aí todas essas sensações aparecem. Porque, olha, você tem a blindagem, nada vai te atingir. Você levanta a blindagem e ela funciona. Quando você imagina uma coisa ruim vai acontecer, não acontece? Pois é, a mesma coisa do outro lado. Espera aí, não entendi.
Isso é real? Narnia está muito fantástico. Sempre foi muito realístico. Ok, então vamos falar de uma maneira mais. Já ouviram falar do sistema reticular ativador ascendente? Vocês gostam dessas palavras, né, não? Quando eu vou direto ao assunto, não funciona igual. O sistema reticular ativador ascendente é uma área do cérebro que eu achei extraordinária. Quando eu entrei na faculdade, a função era manter você acordado. Já ouviram falar da mosca tsetse? A doença do sono. Então, ela te colocava um vetor e ele ia e colorizava o sistema ativador ascendente. Aí você dormia e não acordava mais, dormia até morrer. Porque quando você dorme, seu metabolismo se altera. Então, se você não acordar e não inverter esse metabolismo, você vai definhar e morrer. Mesmo que você faça alimentação parenteral, etc. Então, diferente do coma, tá? Então, o sistema reticular ativador ascendente tem uma função. A sua função normal é estar dormindo. Então, quando ele age, ele ativa e você acorda. Então, estar acordado é um sistema ativo. Então, quando eu entrei na faculdade, era para isso servir. Porém, mais recentemente, eles descobriram uma outra função do sistema reticular ativador ascendente. E é uma função que os coaches estão amando. Sabe? Quem é coach, é motivação, aquela coisa toda ama. O sistema reticular ativador ascendente tem uma outra função. A função dele é como a do algoritmo do YouTube. Não tem o algoritmo do YouTube? Como é que o algoritmo do YouTube funciona? Tá? Digamos que é a primeira vez que você vai entrar no YouTube. Aí ele vai te dar, você vai, sua idade, abriu a sua conta, né? Quantos anos você tem, homem, mulher, tal, bota aquilo ali. E ele vai apresentar para você um cardápio de vídeos. Então, quando você abrir, vai aparecer lá, dependendo do tamanho da sua tela, 5, 6 vídeos. Esses vídeos foram apresentados para você de acordo com a idade, com a localização, com o gênero, essas coisas todas. Tudo que você preencheu naquele questionário. E aí você tem aqueles vídeos. Qual vídeo você vai clicar? Você vai olhar ali, tem um de gatinho, tem um de cachorrinho, tem não sei o quê. Ah, eu gosto de gatinho. Aí você clica no de gatinho. Aí o YouTube faz o quê? Ela gosta de gatinho. Da próxima vez que você entrar, vai ter 2 vídeos de gatinho e outras coisas. E aí ele vai aprendendo o seu interesse. Passado algum tempo, você abre e aparece alguns vídeos. A sua amiga abre, é coisa totalmente diferente. Nada do que aparece para você aparece para ela, porque ela é uma outra pessoa e o YouTube aprendeu que os interesses dela são nesse sentido. E isso vai aumentando até que você só vê vídeo de determinado tipo. E parece que é tudo isso que existe. Quem faz isso? É uma pessoa? Não, é um algoritmo. Então ele oferece o que é do seu interesse. Então os vídeos que estão no auge, interesse geral, a maioria teve interesse por esse tipo de coisa. Ah, eles vão influenciar. Isso é uma coisa relativa, gente. Em geral, é o interesse das pessoas. E o sistema reticular ativador ascendente faz exatamente a mesma coisa. Olha que interessante. Você já deve ter ouvido aquela lei da atração, não é isso? Você fala isso que se atrai. E também várias coisas mágicas que acontecem, o poder do subconsciente, tudo isso. Mas, na verdade, é o sistema reticular ativador ascendente. Funciona assim. Você pensa, eu quero comprar um carro. Mas eu gosto de carros vermelhos. Aí você vai dirigir, olha um carro vermelho ali. Nossa, olha outro carro vermelho. Nossa, só tem carro vermelho hoje. Que coisa! Na verdade, não. Os carros estão como sempre. Se em vez de vermelho você pensasse que era um carro azul, você veria 10 carros azuis. Então, o que aconteceu? Ela não fez os carros aparecerem? Não. O papel é o mesmo. Você entrou num restaurante cheio de barulho e vai conversar com a pessoa. Você quase não escuta a pessoa. Mas aí você começa uma conversa interessante, daqui a pouco você não ouve mais o resto. Na verdade, não é isso. Você continua ouvindo. É que a sua atenção se concentrou naquela pessoa e diminuiu no resto. Então a impressão que você tem é que não está ouvindo mais nada. Sumiu. Você só ouve aquela pessoa. Na verdade, o sistema reticular ativador ascendente identificou o seu interesse e fez o quê? Selecionou sua atenção e deu preferência a um determinado tipo de estímulo. Isso serve com o quê? Com tudo. E o que é que faz ele funcionar? Repetição. Então, a tal lei da atração funciona, que é uma beleza. Começa a repetir determinadas palavras-chave.
você está fazendo o quê? Ativando o seu algoritmo. De tal maneira que você vai enxergar oportunidades que normalmente não enxergaria, porque você é muito pessimista. Lembra? Nada vai dar certo e não dá mesmo. Você repete isso. Minha vida não dá certo, eu não presto para nada, eu isso, aquilo, aquilo outro, e sua vida é exatamente isso. Por quê? Porque você programou para ser assim. Então, quanto mais você repete, eu não sirvo para nada, eu não dou certo em nada, mais isso acontece. Por quê? Porque lembra que o sistema reticular é um equipamento? Ele obedece o que você manda. No que você falou, é para estragar, ele estraga. Simples assim. Então, se você começa uma reprogramação, outro tipo de coisa, ele vai te oferecer um outro cardápio. Mas você precisa o quê? Então, não, eu sou muito feliz. Na verdade, sou infeliz pra caramba. Depende. Uma pesquisa de Harvard mostrou o seguinte: para cada pensamento positivo, você tem 20 negativos. Então, você quer que sua vida seja boa como? Para cada um positivo, são 20 negativos. E os espíritos? Para cada sugestão do obsessor, né? Ela vale 20 vezes mais do que seu mentor. Você acha que o mentor não faz sugestão? Faz. Mas você prefere o obsessor. Tem mais a ver com você. Questão de sintonia, né? Hum. Lembra que os milagres não existem? O que você acha que é um milagre é desconhecimento da mecânica da coisa. Então, programar o sistema reticular permite que você mude sua vida. Então, o que você precisa? Repetir. O que você quer? Eu quero oportunidades? De negócio, não seja o que for. Aí você começa. Eu vou dar certo, isso e aquilo. Aí você vai repetindo. O que acontece? É uma mágica do universo? É isso? É Jesus? Não. Você faz com que o seu sistema reticular comece a dar mais importância a um tipo de estímulo. Então, você está andando e encontra um amigo de escola que te dá uma oportunidade de negócios. Você enxerga uma opção, você tem uma ideia. O que aconteceu? As coisas estão acontecendo? Não, elas sempre estiveram ali. Só que você passava os olhos e focava onde? Onde está seu coração? Aí estará seu tesouro. Lembram disso? Antigo. Mesma coisa. Então, aquilo que está na sua mente, seu conteúdo mental, atrai a sua atenção. Então, se o seu conteúdo mental é negativo, só vai ver coisa ruim. Você olha, o pessoal fala. Olha que interessante. Não funciona muito comigo, que lembra da matemática? Eu sempre pergunto: o mundo está melhor ou está pior? Melhorou ou não melhorou? E as pessoas, mais a guerra, mais isso, mais aquilo. Gente, vocês são espíritas, lembra? Não lembra da lei do progresso? A gente está sempre indo, não está voltando? Então, se a lei do progresso existe, se o livro dos Espíritos está correto, então as coisas estão melhor. Eu não estou vendo melhor, porque não quer. Tá? Então, tudo que é jornalista está muito pior. A violência aumentou, aumentou isso, aumentou aquilo, aumentou aquilo. Aumentou a violência, gente? Aumentou ou diminuiu? Tem um livro maravilhoso, Ano 1000. Como eram as coisas no Ano 1000? Olha que bacana. E da onde surgiu esse livro, né? Como é que ele surgiu? Em Londres, eles tinham que fazer uma obra e tiveram que transferir um cemitério muito antigo. E no que eles foram transmitir o cemitério, eles tiveram acesso aos corpos enterrados. E aí começaram a analisar do que eles morreram, as coisas ali. Então, um monte de detalhes a gente pode aprender vendo o quê? Os mortos. E aí, minha filha, é que você começa a ver a quantidade de gente que morreu enterrada viva. Montão de. Já ouviram falar salvo pelo gongo? Sabe o que é o salvo pelo gongo? É o seguinte: quando eles descobriram um monte de gente que morreu, né, enterrada viva, eles fazem o seguinte: quando enterravam você, eles botavam um cordãozinho ligado a um sino, um gongo, né? Então, se você acordar dentro do caixão, você puxava aquilo e alguém vinha te salvar. Salvo pelo gongo. Várias pessoas se salvaram assim. Daí a expressão, salvo pelo gongo. Um período grande eles faziam isso e botavam, porque vai que você foi enterrada viva. Acontecia muito. A catalepsia, não, a percepção de sinais vitais, lembram? Hoje em dia, mudou muito. A gente vê a morte cerebral, muitos detalhes. Então, a vida piorou muito? Piorou a violência. A violência não existia antes. Vou falar uma coisa para vocês sobre lâmpadas, né? Imagine que você tem uma sala e você tem luz elétrica e tem uma lâmpada de 20 watts. Ela ilumina, né? Melhor que o escuro. Aí você troca um 60. Nossa, que chão sujo. O que aconteceu? A lâmpada sujou o chão? Não.
Se você botar uma maior ainda, você vai ver mais coisas. Você não enxergava antes porque não havia luz. Então, antes, os homens não matavam as mulheres. Só agora. É que antes não divulgavam, achavam normal, é direito dele. Hoje você acha isso terrível. Então parece que estão matando mais. Não, menos. Aí eu falo racismo. No racismo surgiu agora. Ele sempre existiu, só que ninguém falava isso, ninguém achava errado. Então, isso está acontecendo o quê? São mudanças. Então tá melhor ou não tá? Ah, mas as crianças na sala de aula ficaram muito piores, muito ruim. Falaram isso, né? Então, o analfabetismo aumentou ou diminuiu? Diminuiu. Pega em 1950. Mas e as salas hoje? É que antes a educação era de uma elite, poucas pessoas tinham acesso. Agora todo mundo tem acesso. O que aconteceu? Com o espaço amostral maior, tem gente de todo tipo. É isso. Antes você tinha alguns selecionados. Agora não. Então, o que aconteceu? As pessoas aprendem menos? Gente, nós estamos vivendo a era da democratização da informação. Se quiser aprender, pode. E grátis. Antes, somente quem tinha dinheiro. Agora, qualquer um. Se quiser aprender inglês, grátis. Quiser aprender tailandês, escolhe o que você quiser aprender. Para você ter uma ideia. Ah, mas a educação é da uma elite. Gente, conversa. Existe um movimento internacional de democratização da informação e várias universidades, as universidades de maior prestígio fazem parte. Então, se você quiser aprender cálculo, matemático, todas as aulas de Harvard, de Princeton, de Oxford, de Sorbonne estão disponíveis na internet gratuitamente com legenda em, acho que 32 idiomas. Agora me falaram que era mais, mas da última vez que eu tinha visto, já faz um tempo, 32 idiomas. Então você vai ter a mesma aula que um aluno de Harvard tem, ou da Sorbonne, no idioma que você quiser com legenda. E, se você quiser, você pode entrar em contato, fazer a prova e adquirir o quê? O certificado de ter cumprido aquela disciplina, em qualquer universidade de prestígio. Cálculo, química básica, biologia, tem várias áreas em que você tem gratuitamente. Então, a aula que você tem é a mesma que um aluno de Harvard tem. Quantos sabem disso? Alguém aqui sabia disso? Por que não? Não é divulgado? Mas vamos lá, como é que meu filho descobriu? Ele pesquisou! Isso existe, você pode pesquisar isso na internet? Ele queria estudar fora. Eu não tinha dinheiro para bancar, ele ganhou uma bolsa, e eu não tinha dinheiro para mandar ele para lá. E ele foi pesquisar formas gratuitas de estudar no exterior. E aí descobriu tudo isso. As disciplinas, etc. Se você procurar, o que acontece? Agora a gente procura coisa ruim, né? Quantos morreram? Quantos foram trucidados? Quantos foram isso aqui? Quanto isso? Quanto aquilo? Aí você vai achar. Agora, e coisas positivas? Eu tenho uma experiência que eu fazia com meus filhos, né? Com música. Hoje, vamos escutar a música folclórica da Mongólia. Vocês já ouviram a música folclórica da Mongólia? Vocês conhecem a música brasileira. E a Mongólia tem música popular lá? O que os, os caras da Mongólia escutam? Pois é. Você pode, você entra no YouTube e bota lá, e você acha. De qualquer país, de qualquer região. E a gente escolhia no mapa, assim, aleatoriamente. Esse. E aí começamos música de diversos países. E foram aprendendo e entrando. E agora você pode entrar em contato com essas pessoas e perguntar coisas. As pessoas sempre perguntam, Anete, de onde você tirou isso aí que você falou na palestra? Normalmente, um livro, um artigo, etc. Mas eu descobri que realmente eu estava falando coisas que não estavam no artigo, né? A pessoa me questionou, aí de onde eu tirei? Aí eu lembrei que eu assisti uma palestra. O autor me interessou, eu fui procurar a palestra. Tem um programa chamado TED, só de palestras. E aí você bota, o cara fez um artigo, o cara fez alguma coisa de relevância, ele faz uma palestra lá. Aí você entra na palestra. E aí eles disponibilizam o e-mail do palestrante. Acontece. Aí disse assim, nunca que vai responder. E um dia eu resolvi, entrei em contato, fiz uma pergunta, usei o Google Translator lá e perguntei. Não é que o homem respondeu? E eu descobri que eles respondem. E eles ficam surpresos. Você do Brasil leu meu artigo? Sim. Ninguém nunca entrou em contato comigo no Brasil, de outro país. Se interessaram. Foram atrás. Eu falo muitas coisas assim no centro que a gente estuda. Você já tentou? Você testou isso?
Por exemplo, as pessoas têm muita dificuldade, lembra da mesoístia que eu falei? Eu queria testar, gente, funciona. Quer ver uma outra coisa? Passe funciona, esse negócio de passe magnético? Tem certeza? Absoluta? É? Tem um teste muito, muito, muito simples de fazer, gente, tá? Você pega 3 copinhos de café, aquele copinho pequenininho, coloca a mesma quantidade de terra, igualzinha, tá? Pega uma medidinha para a mesma quantidade de água e coloca um grão de alpiste em cada um. Por que alpiste? Pode escolher o que você quiser, feijão, não interessa. O alpiste é porque ele cresce retinho, sabe? E aí, no primeiro, você gosta a sua medida de água. No segundo, você bota a sua medida de água fluidificada. Isso, vai no centro, bota a garrafinha lá. Sugiro que não fluidifique você, que vai que mata a planta, né? Mas e o terceiro, arruma alguém para dar passe. Leva no centro, toma passe, o que você fizer. E mede o crescimento da planta. Não acreditem em mim, façam, pelo amor de Deus. Faz a pesquisa, faz a experiência, porque poucas pessoas fazem. É uma maneira de você tirar a prova inequívoca. Teoricamente, ela com água fluida, a aplicação da bioenergia, ela vai ter um crescimento 20% maior. E dependendo de quem der o passo, pode chegar até 60. Sim, tem pessoas que têm mais energia que outras? Sim. Ah, é coisa de Deus? Não, é altruísmo, né? O oposto de passe bom é egoísmo. Mas por quê? Porque o egoísta não gosta de dar nada, nem energia, gente. Então, é claro que o passe vai ser inferior. Então, quanto mais altruísta, melhor o passe. Ok? Não adianta você incorporar doutor Bezerra se você é egoísta. Tá? O passe vai ficar igual. O passe do doutor Bezerra, mas ele já morreu, não vai poder usar você. Então, o passe magnético é sua energia. Então, dependendo de quem dá, você pode ter um rendimento, mas sempre tem um aumento. Sempre. Você pode repetir 50 vezes. Se não matar a planta, ela cresce mais. Por quê? Porque tem gente que mata, tá? Vocês sabem que tem. Então, sempre cresce mais. Então, uma planta normal tem um canto, a outra vai ter 20 até 60% de crescimento a mais. Pronto, você faz com as crianças. Olha, a coisa maravilhosa fazer com criança para mostrar a eficácia do passe magnético. Para que serve? Funciona ou não funciona? Você precisa ser espírita para. Não. Bioenergia, tem várias pesquisas a respeito. Tá? Ah, alguém fulano falou isso e aquilo. Sim. Tem um experimento interessante que fizeram com crianças numa escola, 2 plantas, e eles deveriam chegar perto de uma e ofender, dizer um monte de palavrões, dizer coisas ruins, e no outro coisas positivas. Passado uma semana e pouca, a planta das ofensas morreu, e a outra vicejou. Mesma planta, a mesma quantidade de água, mesmo tudo. Uma seria ofendida sistematicamente e a outra não. Ou seja, as plantas sentem? Nossas palavras têm poder, porque com a planta você não tem jeito. Não pode dizer que, eu acho que é efeito placebo. É imaginação. A planta está imaginando o quê, gente? É uma resposta direta às suas palavras. Então, não há dúvida que as palavras têm poder, inclusive físico. Então, quando você programa sua mente para o sucesso, funciona? Sim. Então, sua vida é o que você programou para que ela seja, tá? Então, a dor é um sinal. Então, vamos mudar? Eu não consigo mudar. Olha só, por que você não consegue mudar? Porque você está pensando assim: não pense no canguru. Esquece. Não pense no canguru. Não pense. Não adianta, esquece isso. Você tem que fazer o quê? Ocupar. Então você tem que programar positivamente. O negativo não existe. O cérebro não entende isso. Então você diz: não bata no seu irmão, só fica bata no seu irmão. É um fato. Então, você tem que fazer o quê? Usar o sistema reticular ativador ascendente como o algoritmo do YouTube. Só que agora você vai escolher as palavras e vai repetir. Vai mentalizar. Você vai repeti-las sistematicamente num determinado período de tempo. Tá? Agora, vai funcionar sempre? Depende. Lembra da proporção 20:1? Se está 50:1, você tem que aumentar, né? Então, para cada vez que você pensa positivo, você pensa 20 negativo, não dá. Você vai ter que equilibrar isso.
Então você vai ter que reforçar. Então, quanto mais negativo você é, mais você vai ter que se esforçar com as palavras. Então você começa com as palavras. É muito difícil? Não, gente. Eu me lembro de brincar com as crianças estavam nervosas no carro. Olha quantas coisas simples de fazerem. É uma programação. Você programa seus filhos para mudarem. E aí eu começava, vamos brincar. Letra A. Quantas virtudes com a letra A você conhece? Aí cada um começava. Até esgotar. Ok, letra B agora. Letra C, letra D. No F já tinham calmado, já estava tudo tranquilo. Nunca cheguei no V, nada disso. Você começa. Virtudes. Agora, você vai com coisas ruins, coisas positivas. Então você começa a trabalhar. Brincadeiras positivas, palavras. Eu escrevia neles, pegava com lápis, aquele lápis de sobrancelha, e escrevia. Um dia o Arthur estava me atentando tanto, eu disse assim: bondade, amor, tranquilidade, paz, escrevi nele todinho. Mano. E aí não saiu. Era uma coisa muito bom. Ele teve que ir para a escola com aquilo tudo escrito. Aí, aí a professora chegou e perguntou: meu, Arthur, o que é isso? Não, minha mãe estava querendo que eu ficasse mais pacífico. A professora mandou um bilhete para mim: gostei da ideia. Por quê? E as lembranças que eles têm. Você pode mudar, a gente sempre pega coisas negativas. Quer ver uma coisa? Castigo. Né? Lembra que a gente tem que botar limites? Mas não pode castigo corporal, não pode isso, não pode aquilo. Minha mãe aprendeu, não pode bater, não pode não sei o quê. No início ela batia, depois não pode bater. E eu nasci na época, se bater vai para cadeia. E agora? Ele precisa de limites? Então, eu lembrava uma coisa que minha mãe passou a fazer. Ela não batia mais, mas deixava a gente de castigo num canto, né? Eu achava a pior coisa possível, sabe por quê? Porque ela me deixava no canto e ficava pensando, vou me vingar. Quando eu sair daqui, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, fazer aquilo. Eu gastava aquele tempo pensando em como eu ia me vingar. Ou seja, qual é a utilidade de um negócio desse? E aí meus irmãos passavam, quando eu sair você vai ver. Eu não achava muito produtivo esse negócio não, não serve. Não serviu para mim, eu vou fazer com meus filhos? Então, eu pensei assim, bom, e aí? Eles precisam de limites. Aí eu achei uma técnica maravilhosa. Quando eles faziam alguma coisa, aqui, ó, você está de castigo. Se você decorar esse poema e recitar para mim certinho, sem errar, você pode sair. Senão vai ficar aí até acontecer. Então o tempo você escolhe. Se decorar rápido, sai rápido. O que acontece? Se você está decorando um poema, não dá tempo de pensar em vingança. Não é não? Lembra da ocupação? Você tem que substituir a coisa ruim por uma coisa boa. Então, você quer rápido, é só decorar rápido e recita para mim. E eu escolhia. Dependendo da coisa ruim, era uma quadrinha, um poema grande. Um dia eles fizeram uma coisa bem ruim e eu dei Marchemos, de Castro Alves. Mas, mãe, isso é muito grande. Divide entre vocês aí, cada um faz um pedaço, mas só sai do castigo quando trouxer tudo decorado. E eles fizeram, gente, me impressiona até hoje. E eles também não esqueceram. Eles fizeram um esforço tão grande para recitar o negócio que um ajudava o outro, sabe? No final, os três aprenderam para falar o Marchemos e sair do castigo. Eu fiquei com pena, então só a metade. E eles aprenderam, Marchemos, e vários outros. Eu pegava, e eu me lembro que o pequenininho, quando eu comecei a fazer isso, o meu mais novo não estava na escola, não sabia ler. E aí eu fazia o outro ajudar. E o primeiro poema que ele decorou foi: eu sou feita de madeira, madeira, matéria morta, mas não há nada nesse mundo mais firme do que uma porta. E aí ele começou. E aí ele decorou, porque ele tinha feito a coisa errada, e todos eles tinham um monte de poema, decoravam. Não, o castigo era decorar um poema. Decora rápido. O que aconteceu? Eles foram ficando mais rápidos, né? Eu tive que aumentar os poemas, ficar coisa grande. Primeiro era um sonetinho, aí fui aumentando, porque eles estavam indo rápido demais. Ou seja, além de impor limite, além de castigar, ainda melhorava a memória, melhorava a postura. E depois, quando eles ficaram mais velhos, um dia meu filho chega, mamãe, a professora disse que eu sou intelectual. Por quê? Porque eu sei vários poemas. Vocês têm uma ideia que o bicho era danado, né? Eu sei vários poemas. E quando ele ficou mais velho e aprendeu a tocar violão, ele recitava poema, tocando violão, mal sabia que era tudo castigo. Ele fez um sucesso. Ele conta isso, contando assim, ele não entendi.
Nenhum tem filho ainda. Não, não. Mas foi assim. Aí a pessoa: "Mas que coisa interessante". Pois é. Por quê? Porque comigo o castigo nunca funcionou. Então, substituição. O que adianta você estudar se você não. Então, eles tinham os limites, aquilo era e passado um tempo, todos têm lembranças positivas. E eu escolhia poemas espíritas, lembra? Por que é que Chico Xavier gastou tanto tempo da mediunidade fazendo esses livros? Você viu a quantidade de livro de poema? Ninguém lê, nem compra. E inclusive eu já ouvi gente falar que é um desperdício de mediunidade. Em vez de escrever um romance bom, escreve esses troços aí que ninguém lê. Sério, ouvi mais de uma vez. Que desperdício! Uma mediunidade maravilhosa, Chico Xavier escrevendo esses troços. Quem leu Parnaso Além Túmulo? Levanta o braço. Pois é, desperdício de mediunidade, né? Paulo Estevão, quem leu? Então, devia ter escrito romance. Então, e o Parnaso? E os livros de quadrinha? Maria Dolores, Casimiro, um monte de livros de poemas que Chico Xavier escreveu. Para quê? Agora entendam, um médium como esse, com essas capacidades, se ele escreveu poema, tem alguma finalidade. Por que será? E aí a gente descobre que é um presente. Os efeitos terapêuticos da poesia são impressionantes. E uma das principais é reabilitação cognitiva, para quem teve derrame, lesão cerebral, acidentes, né? Por quê? Porque a poesia integra os 2 hemisférios cerebrais. Lembra que a gente tem par? Então, quando você tem lesão num, você pode compensar com o outro, mas só para quem tem o corpo caloso volumoso. O que é isso? Cada lado do cérebro faz alguma coisa. E eles estão ligados por um meio. Quando você usa os 2 simultaneamente, ou exercita fazer isso, você aumenta o tamanho do corpo caloso. Por exemplo, pessoas que tocam instrumento, tocam piano, né? Quer ver uma coisa interessante? Vocês que não, quem não toca piano, você vai fazer um exercício, ó. É um exercício de reabilitação cognitiva, correto? Agora, faça com as 2 mãos ao mesmo tempo. Aí o que a pessoa faz? Não, eu quero que seja o quê? E faça rápido. O que acontece? Você faz simetria. Não é isso. Eu quero que você faça o quê? Coisas diferentes simultaneamente, com cada vez mais rapidez. Quem toca piano faz isso com naturalidade. Você treina. Mas fazer isso aqui que eu estou falando, ó, já altera uma série de coisas para você. Melhora desempenho, melhora a memória, melhora um monte de coisa, porque aumenta o fluxo sanguíneo simultâneo aos 2 hemisférios cerebrais. Então, você treinar determinadas coisas usando esse tipo de experiência aumenta isso. E o poema faz isso com perfeição. Espera por quê? Vocês sabem que a música fica de um lado do cérebro, né? E a leitura do outro. Então, prosa fica de um lado, né? E música do outro. Então, por exemplo, você teve uma lesão, perdeu a fala. Lesou, perdeu a área. Uma técnica de reabilitação é você imitar sotaque. Fala com sotaque de outro lugar. Aí você descobre que consegue falar. Vocês não já viram aqueles músicos que são gagos? O cara é gago, mas na hora que canta, canta direito. Tem vários. Tem um recente, um rapazinho na Austrália, que ganhou um American Idol desse aí. Gago, mas muito. Na hora que ele canta, não aparece. Por quê? Porque quando você canta, você usa um hemisfério. Quando você fala, é outro. Então, você teve uma lesão, perdeu a fala, aí você treina, fala cantado. Aí você consegue falar. Você tenta, não consegue. Aí canta, imita o sotaque. E você tem que sempre trocar, que aí você consegue se expressar. Por quê? Porque você usa outra área. O que acontece quando você lê o livro? É uma área. Quando você canta música, é outra área. E quando você lê poesia? O cérebro não sabe. Então vamos lá. Você lê um texto qualquer. No dia de hoje aconteceu isso, aquilo. Pronto, tá lendo. Aí, quando você pega um poema, o que acontece? Tá? Trago versos dentro da alma, como o sol traz luz em si. Eu vivo a vida cantando porque poeta nasci. Ouço cachoeiras rolando das alturas dos meus sonhos, em dias claros risonhos de luminosa beleza. Mesmo que eu... Olha, eu tentei falar o mais sem entonação possível.
Mas mesmo assim existe o quê? Um ritmo. O que é que tem ritmo? O que é que tem melodia? Música. Mas isso não é música, é um texto. Então, quando você recita uma poesia em voz alta, o cérebro não sabe onde localizar isso. É prosa ou é música? É prosa ou é música? Como ele não sabe, o que que ele faz? Integra os dois. Então, quando você recita uma poesia, você está usando a área da fala e a área da música simultaneamente. E se você começa a fazer isso sistematicamente, você vai aumentando o quê? A integração entre os dois hemisférios cerebrais. Por acaso, eles descobriram que muitas pessoas fazendo reabilitação cognitiva tiveram uma melhora significativa de motricidade e outras coisas de lesões cerebrais, falando poemas. Só que isso melhora em várias coisas. Agora, imagine que além de ser poesia, seja com conteúdo espírita. É a dor que, através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Bom, mas esse aí é de melhor qualidade. É claro, é Castro Alves, pela psicografia de Chico Xavier. Aí você pega isso e recita. O que que acontece? Muda a sua psicosfera. E se você começa a exercitar isso, o seu sistema reticular ativador ascendente, pensa bem, que tipo de estimulação? E aí a gente começou a estabelecer no centro, a pessoa decorar poema, mas não consigo, tenta, vai recitar. E aí o pessoal começou. A mudança foi significativa. Melhora a sistemática em vários problemas de saúde que as pessoas tinham. E a gente descobriu o efeito terapêutico da poesia espírita. É profundo, amplo, significativo. É impressionante os resultados de ganho cognitivo. De pessoas idosas que já estavam desenvolvendo demência e tiveram uma melhora significativa, tá? É um presente. E o pessoal diz: que desperdício de mediunidade. Não tem desperdício de mediunidade. É um presente que a gente não aprecia e não agradece como deveria. E são espetaculares. Então eu pegava meus filhos, quando eles estavam de castigo, eu botava para decorar poema. E tinha que recitar em voz alta. Então agora eles sabem um monte. E aí todos têm características. Por quê? Exercício cerebral. A gente tem que treinar. Ah, mas já estou idosa. Deixa eu contar um segredo para vocês. As células neurológicas são as únicas células do corpo que não envelhecem. São as únicas. Todas as outras ficam velhas, menos os neurônios. Como assim? Os neurônios não envelhecem. Ah, mas o que envelhece é a circulação, as coisas em volta, mas o neurônio permanece. Porque ele não pode envelhecer. O que envelhece uma célula é o acúmulo de o que a gente chama de radicais livres, lixo. Então você vai usando, vai acumulando lixo, daqui a pouco ela perde a função, não pode mais se dividir, e aí você vai envelhecendo. Os neurônios não acumulam lixo. Como assim? Porque lixo não tem resíduo. Porque se ele acumular resíduo, você morre. Ou o neurônio morre. Por quê? Porque o neurônio é a célula mais especializada do corpo humano. Para vocês terem uma ideia, se você tem uma dieta de 2.000 calorias, tá? Uma grande parte é para alimentar o córtex cerebral. 250. Um quarto de tudo que você consome é para o córtex. Pensa nisso. E fazendo o quê? Nada. Parado. É. Porque você bate o coração, bateu primeiro no cérebro. Você respira, aconteceu. Tudo que você faz, primeiro aconteceu no cérebro. Então, em repouso, ele consome tudo isso. Imagine em atividade. Consome mais ainda. Então, é um gasto. Não dá para a gente abrir para debate. Deixa para o final, tá? Eu deixo um tempinho. Então, o cérebro não pode acumular lixo. Então, se ele tem esse gasto tão grande, quanto lixo ele acumularia? Uma quantidade inenarrável. Então, um sistema de drenagem muito eficaz foi desenvolvido. E eles descobriram recentemente o papel nos astrócitos para isso. Então, os astrócitos, que a gente achava que era apenas sustentação dos neurônios, eles, na verdade, são a drenagem do lixo. O lixo é produzido e automaticamente derramado, os astrócitos vão para o sistema linfático e joga fora. Então, se ele não acumula radicais livres e lixo, ele não envelhece. Ele mantém a sua capacidade integralmente durante toda a sua existência. Se você comparar, você nunca vai saber se é de um idoso ou não. Já as outras células você consegue ver. Bom, como foi que isso surgiu?
Vocês sabem que o Alzheimer tem aumentado, né? Então, você tem uma perda cognitiva, uma perda de memória, principalmente. E no Brasil, na verdade, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, eles fizeram uma descoberta extraordinária do papel dos astrócitos no Alzheimer. O que é o Alzheimer? A gente não sabia o que causava, mas foi descoberto e foi testado. Desenvolve um processo inflamatório e os astrócitos começam a diminuir de tamanho, diminuir de produção. Quando isso acontece, eles deixam de produzir uma substância. E essa substância é essencial para a atividade do neurônio. Se essa substância não estiver presente, o neurônio para de funcionar. Por quê? Porque ele não pode acumular lixo. E os astrócitos tiram lixo. Então, o que acontece? Se existe muito lixo acumulado, eles não produzem a substância e o neurônio diminui o ritmo. E se o lixo não for drenado? O neurônio vai parar de funcionar. E se isso durar muito tempo? Ele começa a atrofiar. E aí morre. Mas espera aí, que lixo é esse? Lixo. Que tipo de lixo os neurônios produzem? E, especificamente, que tipo de lixo a área da memória, o hipocampo, produz? Quando é que a sua memória é excessivamente estimulada a ponto de produzir muito lixo? É quando você lembra muito? Não. Por quê? Porque o cérebro é preparado para isso. Nós somos preparados para nos ocuparmos. Então, lembra, você não desgasta. Então, você faz as coisas que você está programado para fazer. Agora, vamos ver a seguinte situação. Você prepara um churrasco para 3 pessoas, tá? Quanto carvão você vai comprar? Não sei, não faço churrasco. Quem faz churrasco aqui? Churrasco para 3 pessoas, um saco, dá bom? Tá bom. Quanta carne? Você não tem. Mas você vai fazer um churrasco para 100 pessoas. É a mesma quantidade de carvão? Não, é bem mais. Agora, quando você faz churrasco para 3 pessoas, tem lixo? Tem cinza, tem coisa que tem que descartar? É a mesma coisa para 100 pessoas? Não. Então, se você for fazer um churrasco para 100 pessoas, você vai ter que se preparar para descartar o quê? As coisas todas. Então, o neurônio é a mesma coisa. O neurônio está programado para determinadas atividades. Então, a quantidade, tudo está programado. Então, quando você faz as atividades, está tudo dentro do cronograma. Mas aí, você resolve preparar churrasco para 100 pessoas. Pega os recursos, faz tudo e as 100 pessoas não comparecem. O que acontece? O lixo vai ser a mesma coisa? Não. Quantas vezes maior? Pensa nisso. O que é isso no neurônio? É o que nós chamamos de pré-ocupação. O que é uma pré-ocupação? Você está vendo um vídeo das crianças lá na Croácia. Que triste, que coisa terrível. Aí você chora, se emociona. As crianças da Croácia, que coisa tenebrosa. E aí você vê sobre as crianças da Bósnia, no dia seguinte. Aí você vê sobre os cachorrinhos, sobre os gatinhos. E você assiste lá e se emociona por tudo isso, chora, sofre. E o que você faz? Nada. Estou tão preocupada com as crianças da Croácia. Estou tão preocupada com os gatinhos abandonados. Estou tão preocupada com isso, com aquilo. Você se preocupa com um monte de coisa. O que você faz? Absolutamente nada. Para o neurônio, o que é isso? Então, você constrói uma imagem mental das crianças. E aí faz isso. Aí você bota emoção, aí você bota um monte de coisa, prepara um churrasco para 100 pessoas e ninguém comparece. O que acontece? Tem que drenar esse lixo. Só que antigamente, isso era uma coisa episódica. Agora você acorda de manhã e já entra num vídeo. E normalmente vídeo ruim. Não é não? Situação política caótica. E não sei quem morreu, não sei quem roubou, não sei quem assassinou, não sei quem, não sei o que lá. Só que antes era só no jornal, agora é o dia inteirinho. Não tem hora. Antigamente é quando você lia o jornal ou quando assistia o noticiário. Agora não. Agora você decide. O que você faz então? Sentou para esperar o dentista, abre o vídeo do YouTube. Sentou no ônibus, abre e começa a assistir o quê? Vamos lá. Bota a mão. Quantos vídeos do YouTube você assistiu na última semana?
Quantos? Pensa nisso. E qual era o assunto? E aí, o que você está construindo? Isso é o que nós chamamos de lixo mental. E a quantidade é a mesma que você fazia 20 anos atrás? Agora você começa a fazer isso bem jovem. Você lembra do algoritmo? Depois de 3 vídeos de coisa ruim, você vai ter 20, 30, 50. Lembra do algoritmo? Então, clicou em um, vai ter 3. Clicou em dois, vai ter 10. E aí vai aumentando. Aí, no final, quando você abrir, só tem coisa ruim. Aí você chega, só acontece coisa ruim no mundo. Acabou. E você acha que isso é existência. Aí o seu colega, a mesma coisa. E, em geral, você passa o quê? Encher a sua mente de quê? O que acontece? Os astrócitos não dão conta. E eles param de produzir essa substância e ele começa a diminuir a atividade cerebral. E você vai diminuir a atividade onde? Memória recente. Você começa a esquecer as coisas presentes. E se não se resolve, você começa a ampliar isso. Então, o que é lixo mental? O lixo mental surge com a preocupação. Excesso de pensamento. Eu não vou nem falar da minha imunidade, eu já falei. Só nesse excesso. Ele não dá conta de drenar. Por quê? Porque tudo que é excessivo, você está preparado para uma quantidade. Mas você está se preocupando com um monte de coisas. E se, em vez de se preocupar, você resolver, se vou fazer uma campanha de doação de criança da Croácia, eu vou adotar uma criança da Croácia, isso é diferente. Você sai da preocupação e transforma isso em quê? Ocupação. Lembra? O cérebro está preparado para se ocupar. Se ocupe de coisas. Fazer uma campanha para criança abandonada. Eu vou ser voluntário no abrigo de gatinho. Eu vou fazer algo. O cérebro entende isso. Porque você foi programado para fazer isso. Faz parte da sua fisiologia. Agora, encher-se emocionalmente, preencher todo o seu tempo com isso, sem ação concreta, ele não está preparado. Porque a emoção é drenada com atividade, lembram? Você faz nada como um dia após o outro. Mas essas preocupações não são nem suas. São artificiais. Então, inclusive, por que você se vicia nisso? É um analgésico. Para não se preocupar com sua própria vida, você se preocupa com a vida alheia. Porque você fica olhando o vizinho e fica lá fiscalizando tudo, e aí não olha para o quê? Tá até, gente, até no Novo Testamento, né? Você está olhando o quê? No olho do seu irmão e não vê o quê? É uma coisa muito antiga. Então a gente se foca em tudo. Só que agora você escolhe. E nós estamos escolhendo indisciplinadamente. Então eu perguntei sobre bolsa de estudo. Quem sabe? Ninguém sabia. E tem uma série de outras coisas. Quer ver? Por exemplo, perguntaram para as 100 pessoas mais influentes da humanidade. Ou seja, quem são essas? É o jornalista da Globo? É o fulano? Não. Realmente pessoas influentes. E quem votou nessas pessoas? Outras pessoas influentes. Pegaram os cientistas, vamos votar. Quem você acha os cientistas mais importantes? E só trabalhadores votaram. Aí você tinha os 100 mais influentes. Esses 100, eles fizeram a seguinte pergunta: você se sente otimista com relação à humanidade? O que aconteceu? 100%. Sabe o que é 100%? Todos os 100 disseram sim. Quem são essas pessoas? São os cientistas mais influentes da atualidade. Então não é um mané qualquer. Não é um populismo. Não é uma pessoa bonitinha. Então é o considerado o maior sociólogo, o maior isso, o maior aquilo, um cara da robótica, só top de linha. Todos, sem uma única exceção, se sente otimista. E aí ele resolveu perguntar para alguns. Por quê? Para essa socióloga. Ela é muito influente e ela pesquisa o quê? Sabe o que ela pesquisa? O amor. Basicamente, casamento. Ela pesquisa o casamento através das épocas e tudo mais. Nunca se amou tanto quanto hoje. O povo, quê? Como assim? Que história é essa? É conta tudo que os jornalistas contam. Todas as revistas. E assim, só que essa mulher está estudando isso. Ela diz assim, o casamento é uma instituição muito recente. Como é que é? O casamento não é um contrato entre duas partes que você assina? Para um contrato ter validade, o que você precisa?
que as 2 pessoas façam isso o quê? Espontaneamente. Então, se você foi obrigada a casar, é um contrato? Não. Então, se você foi obrigada a casar, não chama casamento, chama escravidão. Então, quando você compra uma pessoa, tá, mediante pagamento, isso não chama casamento, chama contrato de escravidão. A pessoa não tem opinião, a pessoa não tem direito de escolha, entendeu? Então, esquece. O casamento em que 2 pessoas escolhem ficar juntas de livre e espontânea vontade, é uma coisa muito recente. Lembra? Então, há 100 anos atrás, você escolhia o cara que você ia casar? Não! E se fosse ruim? Azar o seu. É karma. É uma cruz que você tem que carregar. Então, é uma coisa recente. As pessoas ainda estão confusas. Agora você escolhe por amor. Simples assim. Você gostou de uma pessoa, ela gostou de você e vocês fazem um contrato. Então, é uma coisa recente. Porque perguntaram para ela: "Você não acha que o casamento é uma instituição falida?" Não, não dá para prever isso, é uma coisa nova. Como assim? Só agora as pessoas estão tendo direito. E elas ainda não se acostumaram com a possibilidade de escolher. O amor está aumentando no mundo. Famílias que estão se unindo por amor e não por interesse monetário, dinheiro, etc. Né? E a gente ainda fala mal, casou mal, o cara é pobre. Ou seja, você ainda tem mentalidade arcaica. Não é o mais importante. Até porque a mobilidade social é muito grande hoje. Você pode ser pobre agora, mas não significa que será pobre para sempre. No passado era. Lembra? Nasceu servo, vai morrer servo. Hoje é igual? Não. Então, essa mentalidade é arcaica. Imagina se os dois estiverem felizes. A probabilidade de terem sucesso aumenta. Olha que mudança. Aquilo, para mim, foi surpreendente. Ela falando. Inclusive, a gente vai ter que revisar algumas teses espíritas, né? Você está pagando um karma de outra encarnação por causa do adultério que você cometeu no século XI. Peraí. Que adultério no século XI? Ah, você fugiu. Aí, quando a pessoa fala isso, e tem um monte de espírita que fala, eu faço a seguinte pergunta: vem cá, gente. Nós estamos no século XVII. Você está em Boston, nos Estados Unidos, e foi lá no porto e comprou 2 escravas para o seu uso. Podia fazer isso? Podia lá, você ia lá e pagava e pegava 2 escravas, levava para casa. Uma você colocava na lavoura e a outra você transformava em escrava sexual. Pode? Pode. Você comprou, é seu. Você faz o que quiser. Você podia fazer isso? Alguém ia reclamar? Você só mostrar o seu recibo, ó, comprei, é meu. Mas escravidão é uma coisa voluntária? Não, né? Senão não era escravidão. Então, digamos que ela não tenha concordado muito bem com isso e ela se apaixone por um escravo da lavoura e resolva fugir. Aí ela foge. Ela se apaixonou por alguém e fugiu. Tá? E foi se esconder na sua casa. Você ajuda? Você ajuda ela a fugir? Hoje, né? Hoje é fácil, né? Mas naquela época era um crime, né? Crime de quê? Furto. Você está furtando patrimônio alheio. É isso, né? Não tem nada a ver com pessoas. É um objeto. Então você roubou um objeto. É esse o crime. Vocês acham certo ou errado ela fugir? Ela tem o direito de fugir? Não, você acha que ela tem que ficar, se conformar. É um karma. Ser escrava, tá aceita na boa, filha que... Ela tem o direito de fugir? Tem ou não tem? Então, vocês acham legítimo? Ok, tudo bem. Então, se ela fugir, ela está adquirindo um karma para outra encarnação? Não, né? Porque fugiu da escravidão. Ela é... Olha só, gente. Olha só. Agora tem que fazer um pause. Sério. Leis morais. Tá? Escravidão é uma lei autêntica? Se você não seguir a escravidão, você está se comportando ilegal? Está errado de fazer? Não interessa em que época.
Vamos lá. Castro Alves era abolicionista. Naquela época tinha a escravidão, ele era contra. Não era só ele. Você pega um monte de pessoas, inclusive padres, lutando contra a escravidão em todas as épocas da humanidade. E vocês sabem que a escravidão acontecia na Europa, lembra? O que é que acabou com a escravidão na Europa? O cristianismo. Então, o cristianismo é responsável por acabar com a escravidão na Europa, lembram? Que Roma tinha os escravos. Espartacus, ninguém viu esse filme? Espartaco era o quê? Escravo. Quando veio o cristianismo, acabou. Aí voltou depois. Porque o povo já não era tão cristão assim. Voltou. Tem algum momento em que a escravidão seja uma coisa certa? Não. Não tem. Nenhuma justificativa. Tá? Ah, mas na época eu não fazia assim, mas você errou. Tá? Então, a gente pode pegar até Martin Luther King. Leis injustas não merecem ser seguidas. Acabou. Tá? Então, não pode nem chamar de lei, é até absurdo. Então, ela fugiu. Ela tem o direito de fugir? Fez alguma coisa errada? Vai pagar um karma na outra encarnação? O que é um karma? Primeiro, karma não existe, tá? Eu estou falando só uma figura de linguagem. O que teoricamente seria um karma? Você fez uma coisa errada. Então, fugir da escravidão é errado? Ok. Vamos para o século XI. Você tem uma jovenzinha, tá, de 13 anos, filha de um senhor feudal na Holanda. Então, ele tem lá uma propriedade e ele está lutando contra invasores. E aí ele tem um vizinho que veio ajudá-lo. Os dois juntos estão rechaçando os invasores. Aí ele chega assim, eu tive uma ideia, a gente podia juntar os reinos, né, fazer uma coisa só. É o seguinte, eu tenho uma filha, está a idade de casar, ela tem 13 anos. A gente podia fazer um negócio aqui. Vamos assinar um contrato? Aí os dois sentam, assinam um contrato. E tudo vai ficar de herança para os filhos desse casamento. Alguém perguntou para ela se ela queria? Ela tinha o direito de dizer, não quero? Tinha, gente, como? Se no Afeganistão tem, está acontecendo hoje. Quem não lê alguns livros aí, vai ver. Então, no século XI tinha? Não. Ok. Aí, o casamento acontece. Pelos laços sagrados do matrimônio, ela casa. E ela tem 13 anos, o marido dela tem 60. É incomum, mas acontecia muito. Bom, aí, passado um tempo, ela conhece o capitão da guarda lá, que tem 20 anos. Ela tem 13, regula mais, e os dois resolvem fugir juntos. E aí, segundo o espiritismo, vão pagar um karma durante 3 gerações, né? Porque ela cometeu adultério, um crime terrível, passível de punição. Sério. Qual a diferença da escrava de Boston para essa jovem? Só o nome. Um é escravidão, o outro é casamento. Mas a função não é a mesma? Ela é uma escrava sexual, para atender a necessidade. Não foi voluntário, não foi por querer. Em nenhum momento, se ela tivesse a chance de dizer não, é o que aconteceria. Como não existiu, qual é o nome disso? Casamento? Não. Só que por que ela tem karma e a escrava não? Não existe algum equívoco aí? Ela não tem direito de fugir? Tem ou não tem? É errado ela fugir? Não, são os laços sagrados. Isso aí já é superstição. Só porque você deu o nome de laço sagrado do matrimônio, e aí, pronto, não é mais escravidão. É escravidão. Então, quando é que não é escravidão? Quando você, de livre e espontânea vontade, se casa com outra pessoa por livre e espontânea vontade e os dois assinam um contrato. Tá? Que contrato é esse? Compromisso. Mútua adequação das demandas. Aí vocês fazem contrato, pronto. Inclusive, tem o direito de fazer o contrato. Tem ou não tem? Logo, adultério é crime. Mas só quando existe um contrato de casamento anterior. Então, se você foi obrigado a casar, não casou. Logo, não cometeu adultério. Quando é que você comete adultério? Quando você assina um contrato de fidelidade, um contrato de lealdade e não cumpre. Significa que você é uma mentirosa, desleal e infiel. Não vou fazer negócio com você, não, nem vou passar cheque. Por quê? Se você não é capaz de assumir um compromisso desse tipo, por que eu deveria acreditar você em outras circunstâncias? Entendeu? Então, um adúltero é mentiroso. Uma adúltera é mentirosa. Uma pessoa mentirosa, uma pessoa desleal, uma pessoa infiel. Não é isso que diz o contrato? Agora, no século XI, não. Porque você não é casada. Se você não é casada, não está cometendo adultério. Deu para entender ou não? Então, quando é que um casamento é válido? Até a igreja dizia isso, mas não fazia, né? Somente quando é o quê? Consentido. Não foi concedido, não tem casamento. Tá? Escravidão é imoral. Não interessa o nome que você esteja colocando.
para ficar bonito. É imoral, é errado, não é uma lei. Então, se uma mulher do Afeganistão fugir do marido, ela cometeu adultério? Não. Perceberam a diferença? Ok, o nome disso é bom senso. Ou seja, segundo essa socióloga, o progresso da humanidade foi um negócio enorme. O casamento verdadeiramente consentido, as mudanças de relacionamento, os laços familiares. Quer ver um outro? Nunca se ajudou tanto. Então, nos últimos 10 anos, se investiu mais em ação social do que nos últimos 100. E a proporção é o quê? 1000 vezes mais. É um volume enorme. Em todos os sentidos, houve um progresso da humanidade. Por que você acha que a coisa está ruim? Programação. Sistema reticular ativador ascendente. E por que sua vida está ruim? Porque você escolheu assim. A culpa não é de Deus, nem do marido, nem da família, nem de nada. Né? Por exemplo, eu queria fazer um seminário sobre os pecados capitais. Né? Pegar todos os pecados capitais e fazer um estudo. Mostrar a visão medieval, né? Eu estava procurando, inclusive, desenhos originais dos demônios. Por que era um pecado capital? Cada pecado capital tinha um demônio correspondente. Então, o pecado era cometido porque um demônio instigava você e ele era o responsável por tudo. Então, tinha que exorcizar esse demônio e aí você estava livre dos pecados, estava perdoada e tudo. Tá? Então, tinha os 7 demônios e tal. Então, eu fiz a pesquisa. E eu queria, hoje, o que é que a ciência diz de cada um desses pecados? É interessantíssimo. Tem estudo sobre a inveja, tem estudo sobre a ira, luxúria, tudo tem estudo científico a respeito desses comportamentos. Só um que não tem. Eu não consegui terminar, porque esse não tem. Para a ciência não existe. Havia um demônio, né, responsável por um pecado capital, chamado preguiça. Então a igreja acreditava que a preguiça era um pecado, um pecado mortal, e tinha um demônio dos ciclos infernais responsável exclusivamente para a preguiça. E tinha que exorcizar a preguiça, que a preguiça era muito ruim, porque ia para o inferno por causa disso. Só que a ciência hoje diz que a preguiça não existe. O que existe? Existe anemia, existe calor excessivo, existe frio excessivo, existe depressão, existe trocentas coisas. Preguiça não. Preguiça não existe. Não é um comportamento, não é um sentimento, nada disso. E aí? O que é que o espiritismo diz? É uma coisa interessante. Porque eu ouvi uma definição de um espírito obsessor uma vez, que eu achei fantástico, nunca saiu da minha mente. Porque o obsessor vai para a reunião para ser doutrinado, não? Esse veio rindo. Eu sou invencível. Nada que vocês façam vai mudar alguma coisa. E aí, vocês sempre falam isso, mas no final, não. Há séculos, nada que vocês façam vai mudar. Por quê? Porque ninguém é capaz de controlar o poder da inércia. Para que levantar se você pode sentar? Para que sentar se você pode deitar? Ninguém vence o poder da inércia. É a verdade. O resto, luxúria, o povo já tem medo. Tem medo de um monte de coisa. Todo mundo critica. Preguiça não existe. É uma invenção da sua mente. O que existe é doença, sofrimento. É a responsabilidade e a temperatura. É a comida, é a fraqueza, é a anemia, é falta de ferro, falta de vitamina, falta de qualquer coisa, menos uma escolha comportamental. Por que minha vida não melhora? Quer mesmo? Quer mesmo? Então levanta, fica em pé. Vamos fazer alguma coisa? Agora. Não amanhã. Não, mas amanhã está muito quente. Mas vai chover. Mas era interessante, né? A pessoa engravida e fica inválida, não vai para o centro. Eu estou grávida. Aí tem bebê, aí não vai mais, nunca mais. Porque eu tenho filho, tem isso, tem aquilo. E nunca mais some. Teve filho, sumiu. Volta quando os filhos ficam perdidos, aí volta.
E eu me lembro, eu estava grávida, eu fui, ia fazer palestra, viajei, passei um monte de aventuras. Aí nasceu meu filho. Então, quando ele tinha 1 mês, eu fiz uma viagem para o Rio Grande do Sul para fazer uma palestra. Eu estava tão preocupada, fiz uma mala tão grande, quando cheguei lá, percebi que tinha esquecido de levar minhas roupas. Levei uma mala enorme, botei até nebulizador dentro do troço. Esqueci de levar roupa, tive que sair para comprar alguma coisa. Agora eu faço a minha mala primeiro, depois a criança. E meu filho viajou comigo para todas as partes do Brasil. Ele só não foi para o Piauí. O resto, ele foi. Tinha um passaporte pequenininho, 6 meses. Eu viajei enquanto os primeiros viajaram. Depois que eles ficaram maiorzinhos, aí não podia fazer viagem muito grande, parei de ir para o exterior. Mas eles iam para seminário. Eu disse, gente, vou dar uma pausa aqui para amamentar. Aí eu parava e voltava para o seminário. Toda a vida. Eles tiveram algum problema? Alguma demência? Algum estrago? Não. Eles se comportavam perfeitamente bem. Porque as pessoas estão criando crianças exatamente como cães, né? Você prende, só solta eventualmente. Agora, quando você prende o cão muito e quando solta, o que acontece? Não ficam loucos? Eu tenho medo de criança, gente. São iguais cães, parece que só falta morder. E algumas mordem mesmo. São terríveis. Vocês lembram da época em que vinha visita? A visita primeiro? Não, agora a visita come o que sobrar. Primeiro as feras. E se não delas, gritam de maneira demente. Criança não é uma coisa boa hoje em dia, não. E adolescente, então, já vê um monte de adolescente, já desvia, vou para o outro lado da rua. É extremamente perigoso. Você tem idade? É perigoso. Você pode se machucar seriamente se você topar com os adolescentes. Imagina quando entra na lanchonete assim, você não sai. Você vai enfrentar adolescente? Hoje em dia, os criminosos mais terríveis são crianças. É, são as crianças. Né? São eles que são os assassinos. São eles que cometem as maiores atrocidades. Quando é para tortura, são crianças que fazem. Porque elas fazem com a maior naturalidade. E era diferente, lembra? Primeiras visitas, você espera. Com meus filhos também. Eu fazia visita, espera, que no final tem mais. Eu fazia 2 só para vocês comerem tudo. Pode comer até vomitar, depois que as visitas foram embora. E você vai disciplinando as crianças. Então, meus filhos iam para restaurante, iam para evento. Um dia, eles foram num casamento. E eles ganharam de presente, uma vez deu um terno para cada um. Eles estavam pequenininhos. Um tinha 4, outro de terno e gravata. E eles estavam no casamento. E veio a cerimônia e disse, vem cá, seus filhos não poderiam ir num outro casamento? Eu pago. Porque eles estão tão bonitinhos, tão arrumadinhos, não podem levar aliança para mim? Porque a criança está com um problema, tendo um piti. E eles levaram a aliança de boa. E ela queria pagar para eles irem no outro casamento. Por quê? Por que as pessoas queriam a presença deles? Por que eles eram convidados? E hoje? Pensa nisso. E você quer preservar sua criança. Eu estou falando isso porque eu ouvi uma história de uma criança, um bebê, muito inteligente, muito isso. Meu Deus, coitado dessa criança. Os pais estavam protegendo tanto que a criança não tinha imunidade. Ia atrofiar as pernas, ninguém deixava ela andar para não tropeçar e cair. Estava atrofiando as perninhas. E depois disso, ela nunca tocou na terra, nunca tocou, tudo esterilizado. Ela tendo alergias, repetição, uma série de problemas. E agora virou um monstrinho terrível. Terrível. Por que você não nega nada? Para ela apanhar dos coleguinhas na escola. Porque é inevitável. Vocês já ouviram que pé de galinha não mata pinto? Então, se você não disciplinar sua criança, se você não controlar sua criança, ela vai apanhar muito. Muito. Porque as outras pessoas não são você. Então, qual é a função do pai e da mãe? A mesma da gata mãe, que ensina os gatinhos a lutar, a caçar, a proteger dos predadores, tudo isso. Existem predadores. Fingir que não muda nada. Como é que você vai lidar com isso? Então, é uma fantasia. Não sei por que isso está acontecendo. Mas, realmente, criança não é mais uma coisa linda e agradável. Não é, filha. Você der corda, daqui a pouco você não consegue se livrar. E são agressivas. E ninguém limita. E estão sofrendo muito. Sabe por quê?
Uma das principais fontes dessa agressividade é a insegurança que a criança sente. Porque ela sabe que você não vai protegê-la nem de si mesma. Instintivamente ela sabe. Então você é inferior. Então ela não te respeita. Por que deveria? E aí acontece um professor que mente, que explora, e é fácil. É fácil de manipular. Por quê? Porque ela não tem proteção. Né? O que aconteceu? Fragilidade dos relacionamentos. E por quê? Não será por causa do conteúdo que você está consumindo? Existem coisas boas na internet? Eu amo a internet, é maravilhoso. As coisas você pode aprender. Eu falei das músicas, né? Recentemente com meu filho, mãe, descobri uma outra coisa, bem bacana. É um canal do TikTok, um canal do TikTok, de um rapaz que chega em várias partes do mundo e diga: quais são os seus passos de dança favoritos? Você pode me ensinar? E aí ele vai para a Tailândia, para toda parte do mundo, e você vê as pessoas dançando. Sabe o que isso faz? Mostra que nós somos seres humanos. Que todas as pessoas têm alguma coisa em comum. Tem um elo. E você pode aprender um monte de coisas fantásticas na internet. Eu assisti um documentário maravilhoso sobre um polvo na Netflix. Meu Deus, que coisa linda! A história de um polvo. Ele vive só um determinado tempo. É uma das coisas mais lindas que eu vi recentemente em documentário. Fantástico. Aí eu falo sobre alguns documentários que vocês nunca vi, tá na internet. Na Netflix, grátis. Muitos deles são gratuitos no YouTube. Nunca ouvi falar. E aí a gente vai assistir junto, assim, na palha, todo mundo gosta. Por que eu assisti sozinho em casa? Porque eu estou ocupada assistindo o quê? Uma coisa ruim. Uma coisa negativa, uma coisa que não constrói. Tem muitas coisas boas, mas tem uma quantidade enorme de coisas ruins, depressivas, desagradáveis. Teve um que fez um sucesso enorme nos adolescentes, todo mundo deixava usar. 13 razões... Como era o nome? Sobre uma menina que cometeu suicídio. Ele foi proibido em diversos países, porque onde ele passava, o índice de suicídio aumentava. Tem um desenho animado muito fofinho, muito bonitinho, com uma estética linda, chamada Pequena Loja dos Suicídios. Desenho animado. Isso. Então, é uma loja que vende várias técnicas de você se matar. Então, você vai lá, eu quero assim, aí você compra lá o seu kit suicídio. Desenho animado. Vem cá. Não, a ideia não é para criança. Vem cá, por que desenho animado? Por que tão bonitinho, tão fofinho? Qual o objetivo? Então o nome é esse, Pequena Loja dos Suicídios. E não é o único. Você tem temáticas, vários desenhos animados, com as temáticas mais aberrantes que você possa imaginar. E aí você vê desenho animado, você não presta atenção, porque a gente nem tem tempo, né, de assistir junto. Entenderam como está ficando? Agora, se você consome isso, por que você acha estranho que sua vida seja desse jeito? Recentemente, né, você tem a onda do sucesso, você é definido pelas 5 pessoas mais próximas. Você quer ter sucesso, se cerca de pessoas de sucesso. Pessoas proativas, pessoas que produzem. Que aí tudo muda. Por quê? Ou seja, quem você é? Você é aquele que segue a moda ou aquele que faz a moda? Depende do que é isso. Olha que coisa interessante. Não, mas se você não se vestir assim, 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 você vai ser, como chama? Marginalizado. Tem certeza? Olha que coisa interessante. Quando você pega uma roupa que você gosta, uma estética que te agrada, e veste, e aí a pessoa fala mal, não deve, não combina isso, e você se veste e fica alegre. Porque você está vestindo uma coisa que você gosta. Está confortável, está bem com você mesmo. As pessoas começam a olhar, mas ela está tão feliz, está tão feliz. Aí não diz que você está fora de moda, diz que você tem estilo. Né? Porque elas não conseguem entender. Como é que fazendo alguma coisa fora daquilo que se deveria, você fica tão alegre? Então você não precisa, você tem estilo. Sabe o que é isso? Você está bem com você mesmo. O que acontece? Contagia. Porque atrai. Por que ela está tão alegre? O que tem diferente? Por que ela está tão bem? Mesmo quando a pessoa é agressiva com você? Né? O que hoje a gente tem assim, pessoas bobas são pessoas bobas. E você ensina seu filho desde pequenininho, não seja besta. Não seja bonzinho.
Não faça isso. Depois a gente acha ruim quando o filho te larga no asilo ou te dá um golpe. Se você é adulto hoje, né, vai lá no cartório fazer uma procuração do seu filho, a primeira coisa que você fala, não faça. Procure um advogado. Por quê? Porque a quantidade de pais que perdem a casa, perde tudo, porque deu uma procuração para o filho, não está escrito. E eu vi numa época em que se assinava em branco, né? Seu pai mandava, você assinava. Não faça hoje. Não faça. Tá? Tá muito sério. Por quê? Se você ensina que bondade é coisa de gente boba, o que você espera para você? Não? Você está programando. E aí o pré-frontal não se desenvolve. Então, o tempo passou, gente, eu ia falar sobre a pesquisa do pré-frontal feita pelo George Moll, demonstrando neurologicamente isso que a gente está falando. Tá? Ele fez testes e mostrou que a área do pré-frontal é desenvolvida, é a área da compaixão, da misericórdia. Só que por que eles não descobriram para que servia? Porque pouca gente age com misericórdia e compaixão, logo essa área nunca está ativa. Então, um tempo atrás não serve para nada, nunca está funcionando. Aí eles começaram a fazer testes e descobriram o que ativa essa área. A solidariedade, compaixão, misericórdia. Só que a gente não estimula nossos filhos a fazer isso, logo a área não desenvolve. Então, se você estimular desde criança determinadas atitudes, essa área se desenvolve e ela é o quê? Um filtro contra a crueldade, contra a maldade. Como assim? Todos nós temos impulsos básicos. É o ser humano. Antes que vocês falem, não é assim, olha, eu fui falar um negócio, o povo reagiu, o espírito, não sei porquê, tá? Vem cá. Quem é mais evoluído espiritualmente? Um macaco prego ou um ser humano? Ser humano? Tem certeza? Olha, eu tenho certeza. O ser humano é mais evoluído espiritualmente. Porém, um experimento feito com macacos fez o seguinte experimento, tá? Um macaco, toda vez que ele pegasse um alimento, os seus companheiros tomariam choques elétricos. Quando o macaco percebeu isso, parou de comer. Definitivamente. Mas ele não foi pressionado pela fome? Não. Uma semana depois ele não tinha comido. Quando ele descobriu que toda vez que ele pegava o alimento, os seus companheiros sofriam, ele parou de comer. Vocês fariam isso? E vários comportamentos, né, que a gente chama o epítome da moralidade, macacos têm, os seres humanos não. Da onde vem isso? Qual é o problema? Então, o ser humano não é um primata? Então, ele também teria esses impulsos naturais. O que aconteceu? Nós estamos educando seus filhos contra a nossa natureza. Você acredita tanto que o ser humano é mau? Ele é mau por natureza? E não é verdade. Que você parte do pressuposto que isso é verdade e começa a trabalhar assim. E todo mundo se convence, nós somos maus mesmo, não tem jeito, não tem salvação. E ainda mais vendo esses vídeos todos, pronto, acabou mesmo. O universo tem que acabar, a única maneira da Terra... Tem pessoas que já estão acreditando nisso. Que o ser humano é um vírus na Terra que tem que ser eliminado para a Terra poder vicejar. Tem pessoas pregando que a gente tem que matar 2/3 da humanidade para a coisa ficar boa. Sim. Então acham. Inclusive, hoje em dia, existe uma prática comum na obstetrícia, é pobre, nasceu prematuro, não salva. Porque vai ser um ônus para a sociedade. Se tiver paralisia cerebral, você vai poder cuidar? Vai ficar encostado no SUS? Então deixa morrer. É a natureza. Seleção natural. Sobrevivência do mais forte. Então hoje a gente tem tecnologia para salvar, mas não salva. Por quê? Questões sociais. Você não vê animais fazendo isso. Tá? Então, como a gente faz? Então, é um impulso natural. Por exemplo, vocês sabem o que é ternura? Ternura é um impulso de ajudar ou o impulso de minorar o sofrimento daquele que você gosta. Então é o seguinte, você tinha um estranho, você nem presta atenção. Aí você se apaixona por esse estranho, você se preocupa se ele sente frio, se ele comeu, é ou não é? E você começa, então, o nome disso é ternura. É aquele impulso de ajudar ou minorar o sofrimento daquele que você gosta. E as crianças sentem isso. Pela mãe, pelo pai, pelos avós. Mas a gente não estimula. Você não pede para a criança ajudar. Mamãe está muito triste, eu preciso de ajuda. Eu estou sofrendo muito, eu preciso de ajuda. E você deixar a criança exercitar esse impulso.
Se ele nunca se concretiza, o que acontece? Se você parar de usar o braço, atrofia. Então, você precisa estimular. Só que eles perceberam o seguinte: quanto mais você estimula a ternura na criança, não é você sentindo, a criança sentindo, ela começa a desenvolver o lobo pré-frontal. A partir de um determinado ponto, a criança desenvolve uma outra capacidade chamada gentileza. A gentileza é filha da ternura. O que é gentileza? A ternura não é o impulso de ajudar ou minorar o sofrimento daquele que você gosta? Pois é, a gentileza é o impulso de ajudar ou minorar o sofrimento de um estranho. Por exemplo, a velhinha deixou o pacote, aquele impulso que você tem de ajudar, ou de ceder, de colaborar, é um impulso natural. O nome disso é gentileza. Só que a criança, o pessoal dizia que isso era um comportamento social, não é. A criança que exercita a ternura, num determinado ponto, começa a enxergar os estranhos também. Ela enxerga o sofrimento de um estranho e se solidariza. É o impulso. Ela começa. Então, o pesquisador fez a seguinte coisa, tá? Ele pegou crianças antes da escola, para que não fossem influenciadas pela sociedade, e começou a estimular. Criou para o pai e para a mãe várias situações em que a mãe precisava de ajuda. Então, criou incidentes em que era essencial que a criança ajudasse a mãe. E ele começou a contabilizar isso, enquanto fazia scanners cerebrais. Então, periodicamente, media. E ele foi percebendo, num determinado ritmo, começou a ter mudanças cerebrais. Foi aumentando a atividade no pré-frontal. Aí, num determinado ponto, a criança visitava, e nesse trajeto ele começou a criar vários incidentes. Pessoas estranhas precisando de ajuda. Antes do exercício da ternura, as crianças passavam e não percebiam. Nenhuma delas percebia que alguém precisava de ajuda. Quando eles começaram a exercitar a ternura, começou a haver uma mudança. Quanto mais atividade no pré-frontal tinha, mais as crianças percebiam a necessidade de auxílio e paravam para ajudar. Elas notavam que a pessoa tinha dificuldade e ajudavam, espontaneamente, sem ninguém pedir. Então, outra coisa aconteceu. Quando elas começaram a exercitar a gentileza, aí ele começou a criar vários incidentes que as crianças auxiliassem estranhos. Quanto mais elas faziam isso no determinado ritmo, maior a atividade no pré-frontal. Quando elas chegavam em determinado ponto, algo muito estranho acontecia. Muito estranho. Porque no início do experimento, o cientista criava um inimigo para a criança. Era um participante do experimento que ia incomodar a criança, ia ser desagradável, chato, alguém, um antagonista para a criança, um inimigo. Então, cada criança tinha um inimigo, que era alguém previamente treinado para fazer isso e reconhecido. Quando a atividade do pré-frontal chegava num determinado ponto, eles colocavam esse inimigo em dificuldade. E olha que interessante. Se a atividade do pré-frontal não tivesse atingido 50%, a criança ficava feliz quando alguma coisa ruim acontecia com o inimigo. Como nós fazemos, né? Mas quando a atividade atingia 50%, quando o inimigo tinha dificuldade, a criança ajudava. Exatamente como fazia com o estranho. E aí é que fica bacana. Porque o cientista perguntava: você gosta de fulano? Claro que não. Por quê? Porque ele é ruim, porque é isso, porque é aquilo. Então você gosta dele? Não, não gosto. Mas por que você ajudou? Porque ele precisava. Sim, mas você gosta dele? Não, de jeito nenhum. Mas por que você ajudou? Porque ele precisava. A criança não entende. Por que não deveria ajudar? É incompreensível para ela. Porque se ele precisar de ajuda, ela ajuda. Isso é absolutamente normal. Não é para nós, que fomos contaminados com a questão de eu sou mau, eu sou ruim, eu tenho que pagar, eu tenho isso e aquilo. E não exercita a bondade. O que é bondade, gente? É o impulso de ajudar ou minorar o sofrimento até de quem você não gosta. Mas começa com a ternura. Evolui para a gentileza e se torna bondade. Natural. Perfeitamente natural. Que nós somos lucigênitos, filhos de Deus. Não tem como ser diferente. Agora, enquanto você acreditar que nós somos o mal, que ele faz parte de nós, somos filhos do pecado, do inferno, sei lá do quê, não vai mudar. Porque você se programa para isso. E nem tem atividade no pré-frontal, por isso que o povo não sabia para que servia.
Porque o pré-frontal só entra em atividade em valores morais. Quem disse isso? André Luiz. No Mundo Maior, ele descreve. E aqui no pré-frontal está o futuro da humanidade. É de onde vem a misericórdia, de onde vem a compaixão, de onde vem a bondade. Ele disse isso. E os cientistas hoje descobrem que é assim. E testaram isso. É natural. Mas sabe o que acontece? O seu filho tem um impulso de maldade. Esconde seu brinquedo. Se quebrar, você vai ver só uma coisa. Não seja abobalhado. Não fica dividindo suas coisas. Não seja um bobão. Não seja... Pior, não seja um otário. Você está o quê? Sistematicamente repetindo para a criança o quê? Bondade é burrice. Bondade é fraqueza. Bondade é uma coisa ruim. E você acha estranho que ele não desenvolva essa característica. Então, quando a criança chora e ele dá o brinquedo, é um impulso de gentileza. E aí você faz o quê? Pune. Seu idiota! Perdeu o brinquedo, porque você é um bobão. Vai lá e bate. Esconde. Vai vir visita. Esconde essas coisas. Não é isso? E você quer que ele seja generoso quando ele fica adulto. Né? Eu quero ele seja generoso, eu quero que ele seja bom. Como se você não ensinou? Como, na verdade, você até inverteu. Ele era assim, você tirou. E espera que a criança seja egoísta. Crianças são egoístas. São não. Nós somos programados geneticamente para sermos cooperativos, senão nossa espécie não tinha futuro. Se os macacos são assim, logo a gente não é. Nós não somos maus por natureza, não. Nem egoístas por natureza. Nós somos, exatamente, primatas também. Então, a nossa natureza é positiva. É cooperativa. Então, se a gente deixar a natureza seguir seu curso, os resultados são positivos. A gente é que interfere negativamente. E o mais incrível, tá, é que com esse exercício da bondade, que ele foi demonstrou na prática que isso acontece, os resultados são impressionantes. Como as crianças mudaram. E agora, o mais incrível é que quando o pré-frontal atinge uma determinada atividade, ele começa a mudar a expressividade genética. Altera a genética. O que eles notam? Quando a atividade do pré-frontal atinge determinado ponto, você tem uma mudança significativa na expressividade genética. Um processo inflamatório é diferente. O processo imunológico é diferente. Você tem alteração de várias estruturas, o que a gente chama de metabolismo basal se altera. Tá? Vamos reduzir. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles herdaram a terra. Porque todo mundo morre e eles não. Os bondosos são mais resistentes a doenças, se recuperam com mais facilidade, sobrevivem a processos infecciosos, são mais jovens, mais resistentes em todos os sentidos. Então, as pessoas boas são mais fortes do que aqui não são. Exatamente o contrário. Então, se você exercita a bondade, se o pré-frontal tem atividade, você melhora mais rápido de infecções. O processo inflamatório, ele é mais intenso, mais localizado, ou seja, não causa sequelas. Então, a pessoa mais saudável, mais longeva, com tudo, ela é melhor. E principalmente mais jovem. Envelhecimento tem muito a ver com radicais livres, excesso de cortisol, excesso de... E a pessoa boa, simplesmente. E por que, o que é ser bom? Você faz o exercício intelectual, né? No fundo, você não quer. A criança não entende. Por que ela não deveria ajudar? Mas você gosta dele? Não. Mas ele precisa de ajuda. Ele é um ser humano. Eu também sou. Logo, seres humanos ajudam seres humanos. Até aqueles que você não gosta. E a gente chama isso de bondade. E por incrível que pareça, ela é perfeitamente natural. Então, como podemos vencer a dor? Não podemos. Mas o que nós podemos fazer? Eliminar a causa dela. E esse cientista resolveu fazer uma palestra. Se a gente fizer projetos de exercício desse tipo, nós vamos tornar a nossa sociedade melhor, mais segura, mais plena, mais feliz. E ele demonstrou isso em laboratório. Então, não é uma crença, não é uma religião, não precisa de fontes místicas. Práticas simples. E um outro cientista, Felipe Zimbardo, fez um projeto que diminuiu a violência num colégio de Los Angeles em 67%. É muita coisa. Com um projeto simples, com gasto insignificante. É o projeto Herói Imaginário. Pesquise na internet.
E ele demonstrou. Então, ele tinha uma tese sobre isso, demonstrou e fez um experimento que funciona. Fantástico. Peraí, o que é o projeto Herói Imaginário? É simples. Apresente verdadeiros heróis para as crianças e peçam para ela ser um verdadeiro herói. Nessa situação, o que você faria? E aí você povoa o imaginário da criança com o quê? Com atitudes heróicas. E nós gostamos de ser heróis. Está na nossa natureza. Lembra do animal? O macaco não comeu enquanto seus colegas sofriam. Isso é heróico? Sim, nós somos primatas também. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz.